Então, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar aqui, dar uma explanada sobre interruptores. Vamos falar sobre um interruptor simples, um interruptor paralelo e um interruptor intermediário, tá? E um pouquinho aí também de transformadores, tá bom? Então, vamos começar. Interruptor simples é como o próprio nome já fala, interruptor simples, tá? Então, um fato que eu também queria dar uma base aqui para vocês é sobre o nome interruptor. Quando fala interruptor, porque interrompe, né? Vocês conseguem fazer esse link aí, interruptor interrompe. E é a função dele, interromper a passagem de energia até a lâmpada, né? Então, a gente tem um interruptor simples, que ele interrompe simplesmente a energia até a lâmpada, tá? A gente tem um interruptor paralelo, que o próprio nome já fala, paralelo, porque ele trabalha em paralelo com outro interruptor, né? Então, ele é aquele ponto de lâmpada que você tem aquela lâmpada, digamos, vou usar um exemplo aqui de um corredor. No começo do corredor você acende a lâmpada e no final do corredor você apaga a mesma lâmpada, ok? Então, os dois trabalham em paralelo, né? Mas aí ocorre uma situação, digamos que no começo do corredor tem um interruptor que acende a lâmpada que está no meio e no final tem o que apaga ou acende que é a mesma lâmpada. Porém, tem um quarto entre os dois, né, entre o começo e o final do corredor. E nessa saída aí do quarto você precisa apagar a mesma lâmpada. Então é necessário um interruptor intermediário, ou seja, você tem um no começo, um no final do corredor e um intermediário que seria entre os dois, né, como o próprio nome já fala, ele vai intermediar e que ele vai também apagar a mesma lâmpada ou acender a mesma lâmpada, entendeu? Então, vocês percebam aí que eles vão ter que ter uma comunicação entre eles, né? Então é passado realmente um circuito, né, de fios entre os três interruptores para que os dois consigam apagar e acender a mesma lâmpada. Os três, né? Apagar e acender a mesma lâmpada. Lembrando que entre os dois interruptores, o do começo e o do final, você pode colocar mais interruptores intermediários. Não é possível só um, entendeu? Você pode colocar 3, 4 interruptores. Então aqui a gente pode ter, digamos, 6 interruptores acendendo e apagando a mesma lâmpada, entendeu? E você pode colocar mais interruptores intermediários. Digamos que seja um exemplo aí de um albergue, né? Ou seja, que tenham várias portas, né? Vários quartos, né? Então todos os quartos, quando sair, vão ter acesso à mesma lâmpada do corredor. Entendeu? E também nós temos o interruptor bipolar. O interruptor bipolar, ele já é um pouco fora desses três aqui, que a função dele é desligar, né, interromper os dois polos. Porque o simples interrompe um polo só, uma fase, né? Quando é 110, vamos supor, a lâmpada é 110, só tem uma fase positiva, que é a que vem para o interruptor simples. Quando é uma lâmpada 220, tem duas fases, né? Então, o interruptor faz necessário interromper as duas fases. Então, é onde entra o interruptor bipolar. Entendeu? Se vocês observarem aí, vocês vão ver que o interruptor bipolar ele tem quatro parafusos atrás. Porque são 2 de entrada e 2 de saída, né? E... Você falou a lâmpada 220, mas aí você pode confundir, aí na verdade é mais motor, né? A lâmpada, eu acho que a maioria que é 220 o pessoal usa uma fase só também. Não, então, Yudi, a pergunta do Yudi foi se o interruptor bipolar é só para 220 ou só para lâmpada, né? Ele é só para máquinas, né? Ele também se enquadra para lâmpadas, pois hoje, ainda mais as lâmpadas sendo LED, elas são muito sensíveis, né? Então, se você deixar uma fase ligada direto na lâmpada, é onde a lâmpada começa a dar aquelas piscadas, né? É onde chegam pessoas aqui e falam assim, poxa, minha lâmpada lá fica piscando sozinha. Porque às vezes a fase não está passando pelo interruptor, ela está ligada direto à lâmpada. Então é onde faz necessário cortar as duas fases, entendeu?
Quando é 110 não é necessário porque o que está na lâmpada é o neutro. O neutro é ligado direto à lâmpada e o neutro ele sozinho não consegue acender a lâmpada. Agora uma fase positiva ligada à lâmpada, qualquer parte que encostar numa lata, alguma coisa, a lâmpada vai piscar. Ou então até mesmo o soquete que está lá no aro do plafond, que o plafond é encostado no teto e já tem o positivo ligado direto na lâmpada, isso vai fazer uma forma de neutro ali, vai fazer a lâmpada ficar dando aquelas piscadas, entendeu? Então, o interruptor bipolar também para a máquina e também para lâmpadas, né? Que sejam 220, tá? Fora, então, os interruptores, se a gente pegar o simples, o paralelo, o intermediário ou o bipolar, é tudo igual. Por fora eles... Então, a pergunta é se os interruptores externamente, eles são todos iguais, né? Então, isso vai depender muito de fabricante. Porque se nós pegarmos aqueles convencionais lá atrás, com aquelas teclas amarelinhas, o bipolar, ele era um pouco mais largo, né? Ele é um pouco mais largo do que esses de módulo agora, né? Esses de módulo, realmente, todos por fora são todos idênticos. Mas aqueles mais antigos eram a tecla um pouco mais larga, né? Isso, aí tem que olhar os parafusos atrás. Então, o interruptor paralelo vai ter 3 parafusos, né? E o interruptor intermediário, ele tem 6 parafusos e o interruptor simples tem 2 parafusos, tá? E o bipolar 4 parafusos, tá? Aí também é importante aqui explicar que existe também interruptor interruptor intermediário bipolar, né? E existe também interruptor paralelo bipolar. Por quê? Aí, vamos lá, digamos que essa lâmpada que funciona entre que esses 3 aqui conversam com essa mesma lâmpada, essa lâmpada seja 220. Então, faz necessário também derrubar as 2 fases no interruptor, interromper as 2 fases. Então, é necessário que os interruptores paralelos sejam 220 e os interruptores paralelos sejam bipolares e o intermediário também seja bipolar, tá? Isso, no caso, se essa lâmpada for 220, né? Porque acontece muito, no lugar no interior só tem 220. Aí a pessoa lá tem uma lâmpada e tem 3 interruptores para aquela mesma lâmpada. Aí como é que ele faz? Esse aqui, que são interruptores, esses aqui, exatamente esses que estão na mão de vocês aí, eles são para 110, eles só derrubam uma fase, entendeu? Se ela for 220, precisa que eles sejam paralelos, né? Precisam que eles sejam bipolares. Então, nós demos aqui uma explanada sobre os interruptores. Sim. Outra coisa, o cliente chega aqui e fala assim, eu tenho um motor lá. Sim. Motor, cara, uma lavadora de pés, uma porta automática, um motor. E ele quer usar isso aí, por exemplo. Então, aí... Perfeito. A pergunta do Yudi é sobre se esses interruptores podem ser ligados em motores, né? Então, para ligar em motor, é necessário saber a potência do motor. Porque todo interruptor, ele tem a sua potência marcada ali, sua potência nominal, né? Até quanto ele sustenta, é o ampere dele, né? Então, faz necessário, se for um motor aí, digamos, um motor de... Vamos lá, um exemplo, um motor de portão, né? Que é um motor com uma baixa amperagem. Você pode ligar, porém, não sei se vai ter uma função, né? Se a função vai ser usada corretamente, porque o interruptor ele vai ligar e depois, quando o motor chegar ao seu final, você precisa desligar. Ao final do ciclo, você precisa desligar o interruptor, né? A não ser que você coloque um de campainha que você aperte e quando você tirar o dedo ele desligue. Assim, uma bomba de poço. Ah, sim, sim. Encheu, ele desliga. Por exemplo, aí o cliente às vezes chega aqui com um botão desse, pra gente tá preto, queimado, derretido. Sim. Aí ele não quer levar um botão que a gente vende, esses botões realmente gangorra, chaveado e tal. Quer levar esse porque é mais barato. Então, então também funcionaria, porém é necessário saber a potência da bomba, né? Se é uma bomba de 1 cavalo, que vai ter por volta de 700 watts, se ela for 220, a amperagem, né, vai ser mais baixa, você pode usar um interruptor. Esse aqui ainda vai atender
a potência do interruptor normal que a gente tem atende. Se for 110 já vai ficar uma potência desacerbada, aí é interessante você usar um disjuntor, né? Aí, no caso, o disjuntor é até mais potente, aguenta, né? Ali, o trabalho mecânico do disjuntor é mais potente. Então, além da potência que você vai pegar correspondente à bomba, né? Lembrando que existe chaves próprias, né? Para motores, né? Que o disjuntor também não é uma chave própria para o motor, né? Existe a chave própria, né? Que inclusive nós temos chaves magnéticas, né? E seria o mais adequado. Mas numa situação dessa que o cliente está usando interruptor, só é necessário saber qual a potência para você indicar o interruptor correto, tá? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Sim. O caso aconteceu uma situação um pouco engraçada há um tempo atrás comigo, porque um cliente queria comprar 2 interruptores simples. Só que ele queria que a funcionalidade dos dois, mesmo sabendo que o paralelo que serve para você ligar em ponto, ligar no mesmo ponto, assim, a mesma lâmpada, faria isso. Mas ele queria levar 2 simples e, de acordo com ele seja mais barato, ele faria uma gambiarra melhor para... Então, a pergunta aqui do nosso colaborador Tiago é se o interruptor simples dá para ser adaptado e usado como paralelo. Então, Tiago, isso não é correto, não dá. Eu vou falar para você que não dá, né? Agora, eu não sei o que a pessoa fez lá que falou que funcionou. Eu acho muito difícil, porque eles têm que se interligar, eles têm que conversar entre eles, né? Porque um tem que entender que está desligada a lâmpada nesse ponto e o outro vai ter que entender que ele aqui, quando apertar, ele não é para desligar, ele é para acender. Então, eles têm que conversar entre eles. Então, um interruptor simples, como eu falei para vocês, ele só tem dois parafusos atrás, 2 bornes, né, de ligação. O paralelo tem 3, que é justamente o do meio seria o positivo, onde entra a fase, e os 2 da extremidade é onde faz a comunicação entre eles, entendeu? Para entender, quando eu aperto para a direita, ele ligou, e quando eu coloco para a esquerda, ele desligou, né? Ele vai pegar a fase no meio e unir com o circuito que interliga entre o outro, né? Não sei se ficou muito claro, mas depois eu dou uma explicada. Ele ligaria no mesmo lugar, mas do outro lado ele teria que fazer a mesma coisa. Isso, essa é a função do paralelo, o simples já não consegue fazer isso, entendeu? Vende mais assim, né? Pode, né? Vende mais simples. Você vende 10, então vai. 10, você vende 10, 5, 2, 3. Porque é função, né? É a função. Vamos supor, numa residência você tem muito mais interruptores simples do que paralelo. Numa residência, por exemplo... numa residência, por exemplo, já serve até de um toquezinho aí para vocês, quando estiver atendendo um cliente. Numa residência, quando o cliente fala assim, eu quero um interruptor para colocar na minha escada. Se ele falou para colocar na escada, 90% de chance de ser paralelo. Porque normalmente, quando é colocado numa escada, a pessoa acende no começo da escada e quando chega lá em cima, ao final da escada, ele apaga a mesma lâmpada, né? Então, quando o cliente fala assim, esse interruptor eu vou usar na escada, mas não sei se é paralelo ou simples. Então, você já pode informar que 90% de chance dele ser paralelo, entendeu? Cabeceira de cama, porque ele interliga com o começo, lá com a porta, na porta e também lá na cabeceira, né? Então, normalmente é paralelo, tá? E aí você falou assim, os mais vendidos são simples, porque realmente numa cozinha, por exemplo, você liga a lâmpada e depois apaga no mesmo ponto, não é necessário ter um outro ponto, a não ser que seja uma cozinha muito grande, aí se faça necessário, né? Entendeu? Alguma pergunta? Então, vou passar adiante agora para falar um pouco sobre transformadores. Um ar-condicionado não sabia a voltagem do ar-condicionado, eu não sabia o que vender para ele. Isso daí... Então, o Luciano aqui já está fazendo uma pergunta aqui, porque relativa à venda, pois é uma coisa que independe do vendedor, porque... Toda vez que for vender um transformador, né? Transformadores têm potências, né? Então, você tem que vender um transformador adequado para a potência do aparelho que a pessoa vai usar.
Então, é necessário, independe do vendedor, ele vai ter que perguntar para o cliente vai ter que trazer a informação da potência do aparelho que ele vai estar ligando no transformador. Isso é muitíssimo importante. Eu não posso vender um transformador de 500 watts para ele ligar num secador de cabelo de 700 watts. Né? O que vai acontecer? Vai exacerbar a potência do transformador e ele vai começar a esquentar demais, vai chegar até a derreter. Né? Que é o que muitas vezes acontece, da pessoa comprar e usar de qualquer maneira, tá? Então o transformador, como o próprio nome já fala, tem a função de transformar o 110 em 220 ou vice-versa, transformar o 220 em 110, né? Então o nosso transformador aqui, você pode usar ele tanto entrando 110 e saindo 220, como entrando 220 e saindo 110, certo? E como já disse, ele tem as potências adequadas, né? Você vai ligar um aparelho de televisor, a potência é baixa, você pode pegar um transformador de potência mais baixa. Lembrando que é bom sempre perguntar para o cliente qual aparelho que ele vai ligar, certo? Transformador é basicamente isso. A função dele já é transformar, né? Que foi o que eu falei aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre ele? No caso, dá para ligar com outros aparelhos, no caso. Depende da potência, no caso. Então, vai depender da potência. A pergunta do Souza é quantos aparelhos dá para ligar no transformador. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Depende da potência dos aparelhos, né? Então, se não exacerbar a potência do transformador, que ele traz, né? Ele explica aqui, ele traz toda a informação sobre sua potência, que nesse daqui é um de 1050 watts. Na caixa ele traz uma tabela, acho que nem tem mais nessa embalagem nova, eles não estão colocando mais, tá vendo? Que é justamente isso que a gente falou. Porque se ele coloca a tabela aqui da potência dos aparelhos, ele não tem como saber, né? Porque hoje o cara produz lá uma fritadeira elétrica, tem N potências, tem fritadeira elétrica de 500 watts, tem fritadeira de 700 watts, então se ele colocar aqui fritadeira elétrica, que isso daqui funcionaria com uma fritadeira elétrica, só que ele não sabe a potência da fritadeira da pessoa. Aí a pessoa tem uma fritadeira de 2000 watts, né? E aí pegou um desse aqui de 1000 watts. Não vai dar certo. O mesmo desenho dessa embalagem é para todos, é o quê? Tem um notebook, se não me engano, impressora, e o que mais aí? Que aqui é simplesmente uma foto meramente ilustrativa, né? Ele está dizendo que ele funciona para aparelhos elétricos, mas não... Então, Luciano, mas aí não dá, né? Porque é aquele negócio, ele vai estar assumindo um risco, né? Se ele colocar aqui ele falar para você, que nem eu acabei de falar, fritadeira, uma foto de uma fritadeira elétrica, né? Só que fritadeira elétrica hoje tem N potências, né? Então, a pessoa vai comprar e a potência talvez não é adequada àquela fritadeira dele. E como ele colocou aqui, ele vai ter que assumir esse risco porque ele está dizendo que serve, né? Até porque ali se ele escreve assim, ó, ar-condicionado até 1000 watts. Aí o cliente chega e fala, eu tenho ar-condicionado. Aí você fala, beleza, esse aqui é até 1000 watts. Aí ele vai falar para você, mas eu não sei quanto que é o meu. E, assim, vai dar na mesma, né? Então ali eles colocam um parâmetro padrão, né? Então um ar-condicionado no espaço que nem esse é uma potência, para um quarto é outra, para uma área que nem a nossa lá embaixo é outra, menor. Você vai numa Max, se tiver o ar-condicionado é muito mais. Então assim, não dá. E existe uma situação que mesmo sabendo a potência do aparelho, é sempre bom comprar o transformador com folga, né? Eu falo assim, vamos supor, o aparelho é 500 watts, compra ele com 700, compra um transformador de 700. Por quê? A distância onde vai estar o transformador até o aparelho, né? Vamos supor que o transformador está aqui, o aparelho está lá com 20 metros de distância para o transformador. Essa distância, o aparelho que está lá 500 watts, a potência que chega aqui não é 500 watts, entendeu? É maior, por conta da distância que tem. Vocês conseguem entender isso daí? Então, é a mesma coisa quando a gente vai vender fio, né? A pessoa tem lá um chuveiro, a gente hoje fala que o chuveiro de 7.500 watts usa o fio 6 milímetros. Ótimo, porque é uma medida padrão para dentro de uma residência, não vai exacerbar mais que 50 metros, mais que 60 metros. Se for, digamos que tenha 100 metros, talvez não seja mais 6 milímetros o fio,
entendeu? Porque a distância também eleva a potência, entendeu? Então tem esses detalhes, então é sempre bom não vender no limite, né? Se a pessoa chegar para você, meu freezer lá é 500 watts, eu quero um transformador, aí você vai pegar um de 500 watts? Não, pega um de 700, entendeu? Para ficar com uma folga, porque você não sabe onde a pessoa vai colocar a distância que está para o freezer, tá? Para não ficar muito no limite, tá? Às vezes o cliente pergunta assim, mas eu vou ligar o 220, aí agora é 110, vai gastar mais, vai gastar menos. Essa conta a gente não pode entrar, né? Não. Então, a pergunta aqui é se vou ligar 220 ou 110, se vai gastar mais ou menos energia. Então, realmente, essa conta não cabe a nós, né? Para a gente calcular. Normalmente, um aparelho 220 ele consome menos que um 110, né? Mas é muito relativo, né? E a pessoa comprar um transformador pensando nisso já não pode falar isso, entendeu? Isso aí pode usar para qualquer coisa. Ventilador, Computador, qualquer aparelho. Então a pergunta foi se o transformador pode ser ligado, pode usar para qualquer aparelho. Sim, ele pode usar para qualquer aparelho, sempre respeitando a potência do aparelho, né? Lembrando que nós temos aqui na loja transformadores até 2.000 watts, né? Mais alguma pergunta? Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Sim, sim. 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 Sim, é um erro que acontece da pessoa pegar lá e entregar para o vendedor, e às vezes o vendedor não perguntar para o balconista. O que ela está querendo dizer é isso: se você deixa o cliente ir lá buscar a mercadoria, ele pega lá na gôndola lá, o interruptor de campainha, porque só tem 2 parafusos atrás, confundindo com simples, ele vai pegar, colocar na cestinha, chegar aqui, entrega ao vendedor, vou levar isso aqui. Se você, vendedor, percebe que tem muito interruptor de campainha, questione o cliente, pergunta: senhor, é isso aqui mesmo? É tudo campainha? Né? Porque raramente vão ter 10 campainhas no mesmo ponto, né? Pode ser, mas é muito raro, né? Então, sempre questionar isso daí, tá? Alguma pergunta? Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida pode me procurar durante o dia aí, que nem eu falei dos interruptores paralelos, intermediários aqui. Eu não especifiquei como ligar, né? Onde entra a fase, onde entra o retorno, né? Onde faz a comunicação entre eles, porque é muita informação. Acho que para algumas pessoas que estão começando hoje aqui ia dar uma embananada, né? Mas alguém quiser me procurar e perguntar como que liga assim. Sim. Cabeamento da entrada pode ser o padrão de uma casa de extensão? Da entrada Aí, aqui? isso. Você fala para sustentar uma casa inteira? Não. Para me ligar vamos supor, eu vou ligar um freezer, sei lá. Sim. O freezer tem que ser sempre 2,5? Tem alguma especificação? Não. Aqui, não. A entrada, não. Entendi o que você quis dizer. Vamos supor, o aparelho que vai entrar aqui tem que ter, o fio também tem que ser potente para que não sobrecarregue aqui. A entrada, não. Agora a saída, sim. Entendeu? Vamos supor, posso ligar um fio 0,75, a saída vai sair... Por que, William? Porque se o fio é 0,75, logo o aparelho que está aqui, ele é uma potência baixa, né? Porque, vamos supor, um fabricante... A saída tem que ser no cabeamento certo, é isso? Aí sim, entendeu? A saída sim, entendeu? Porque é aquilo que eu ia falar, se a entrada aqui é 0,75, né? Logo o aparelho que está aqui desse lado, ele tem uma potência baixa também, né?
Então aqui pode entrar, a entrada pode ser qualquer potência. Entendeu? Isso. É tanto porque eles mandam até o cabo já, tá vendo? Ó? Esse aqui é o cabo de entrada que você conecta aqui e aqui conecta o aparelho. Ou pode ser. Mas aí, vamos supor, a espessura do fio, né? A espessura do fio vai ser sempre também relacionada ao aparelho, né? Que é, vamos supor, que eu ia usar uma churrasqueira elétrica. Aí tem uma churrasqueira elétrica aqui, aí a pessoa vai entrar aqui para transformar, para entrar o 220 aqui, né? E aí entre o 220, a churrasqueira ela é 110, você só tem a tomada 220. Você vai entrar com 220 aqui, aqui sai 110. É claro que como se tratando de uma churrasqueira elétrica, você tem que usar um fio apropriado para a churrasqueira elétrica, né? Que é esse que eu acabei de falar, porque uma churrasqueira elétrica tem que ser no mínimo um fio 2,5 aí, que ela não vai ter menos que 500 watts, muito difícil, né? Então, trabalhar com fio 2,5, sempre respeitando a potência do aparelho. Isso. Mais uma pergunta? Tranquilos? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, tá? E lembrando, qualquer dúvida pode me procurar, tá?